Queridos e queridas, amados e amadas, abençoados e abençoadas, uma tarde desse dia 10 de agosto, muito abençoada, porque eu sei que ao levantar você tomou posse e fez desse dia o melhor dia da sua vida. E então aqueles que andam em graça, descansando nele, no Senhor, vivem por fé, andam por fé, estão focados 100% no Senhor. Tem o Senhor como o único pastor, como senhorio da sua vida. Não duvida de nada. Toma posse de todas as sortes de bênçãos e vive aqui neste mundo, reinando e triunfando em graça. A você, o meu muito obrigado. Estamos juntos nesta batalha, nesta luta, libertando as pessoas através deste evangelho da graça de Deus, pregado e ensinado por Paulo apóstolo gentios, que foi durante um bom tempo deixado de lado. E então a religião com seu evangelho do Cristo Nazareno, sob os preceitos dos homens, rudimentos da lei, com suas liturgias e rituais, dogmatizando tudo e todas as coisas, fazendo com que as pessoas praticam justiças a fim de alcançar aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem alcançar, quando na verdade elas já alcançaram, porque tudo que tinha que ser feito, Cristo já fez. A última palavra da cruz foi: está tudo consumado. E agora é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. O Cristo que é Espírito e que habita em cada um de nós. Fez de nós o seu templo, o seu tabernáculo. E no nosso espírito ele testifica que somos seus filhos. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Ele é o cabeça. O senhorio é dele. Temos a sua mente. Não vivemos, mas ele vive em nós. Somos guiados e dirigidos por ele. Cremos em todas as suas promessas. Em tudo quanto ele já fez, tomamos posse de todas as sortes de bênçãos. Isso é andar por fé. É viver por fé. Isso é viver a cada dia a presença real do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Tudo o que tinha que ser feito, ele fez. Estamos na videira. Eu quero, na tarde desta terça-feira, ler um versículo na epístola de Pedro, apóstolo da circuncisão, no capítulo 5, no versículo 8, quando ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, isto quer dizer a nossa carne, anda em derredor, rugindo como leão, a carne ruge, buscando a quem possa tragar. Está escrito aqui. O apóstolo da circuncisão, Pedro. Queridos, o nosso adversário está ao nosso derredor. Esse é o tema dessa mensagem, fundamentado nessa primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Nosso adversário, que é a nossa carne. As obras da carne, na verdade, são o nosso adversário. A religião nos ensinou ao longo dos anos de que esse diabo, ele é um ser espiritual que existe. E esse ser espiritual que age, pensa, foi um ser que um dia se levantou contra aquele que é soberano
que é criador de tudo e de todas as coisas, querendo ser superior a Ele, maior do que Ele. É isso que a religião ensinou, é isso que a religião ensina. Esse crer, esse ser criado por ela, e que esse ser na verdade existe, e é uma oposição a nós, automaticamente sendo também uma oposição ao Criador. É assim que eles dizem, é assim que eles ensinam, é assim que eles aterrorizam, é assim que eles colocam medos nas pessoas. E as pessoas então têm um medo, sentem terror de todas essas coisas que elas costumam ouvir e que lhes são ensinadas dentro desses lugares que elas frequentam. Eu estava ainda há pouco ouvindo um vídeo num canal aí de um homem lá da África, da Angola, e que ele vinha falando o tempo todo sobre essa questão de Satanás, de demônios, e o tempo todo da sua mensagem era sobre esse ser criado pela religião, como se ele existisse e ele fizesse oposição a tudo e a todos. E aí eu li alguns comentários e eu fico vendo as pessoas que entram se manifestando favorável a tudo aquilo quanto ele disse, como se tudo aquilo fosse uma verdade, como se tudo aquilo existisse, e que todas essas coisas faladas por ele estava trazendo a essas pessoas um despertamento, e muitos chegavam ao ponto de dizer: fins do tempo, o diabo está cada vez mais se levantando, precisamos vigiar, precisamos estar atentos para que não possamos ser pegos pelas suas astutas ciladas. Deus é pouco exaltado, Deus é pouco mencionado. Nessas mensagens quase não se fala no único e verdadeiro Deus, no único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, que criou os céus e a terra, que não tem nenhum adversário. O adversário que tinha foi vencido, que foi a morte. Ele venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque ele é soberano, porque ele é único. Ele quem nos criou, ele quem nos fez. Fomos escolhidos por ele antes da fundação do mundo. Antes de que tudo existisse, ele nos chamou primeiro, ele nos escolheu, ele nos amou primeiro. Nós, da graça de Deus, estamos focados nele. Não cremos nessas coisas. Vivemos o reino de Deus aqui nesta terra, aqui neste mundo. E entendemos e compreendemos que o seu reino é paz. Aqueles que estão firmados em Cristo, que têm a sua mente, vivem em completa paz, em completa harmonia. Vivem tranquilos. Neles não há desesperos, porque eles sabem em quem têm crido, porque eles sabem que são verdadeiros filhos de Deus, e que por Deus ser nosso Pai, nós triunfamos e reinamos, e descansamos nele. A honra nós damos para ele, falamos somente nele, vivemos guiado e dirigido por ele. Então, essas coisas que a religião prega, que a religião ensina, que amedronta, que aterroriza as pessoas, para aqueles que estão no Evangelho da graça de Deus, essas coisas não existem, porque Cristo vive em cada um de nós. Isto é o reino de Deus, é alegria. As coisas desta vida não nos entristecem. Estamos sempre alegres.
por mais humanos que sejamos, por mais sentimentos que tenhamos, nós estamos sempre alegres, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Então eles ameaçam os crentes dizendo que se eles não frequentarem esses lugares, os templos, se eles não dizimarem, se eles não praticarem os preceitos que os homens ensinam, esse ser espiritual criado pela religião irá vir sobre a vida deles. É isso que eles dizem. E as pessoas acreditam nisso. Cuidado com o diabo, irmão. Vigia, irmão, cuidado com o diabo. Vigia, irmão. Essa é a mensagem. São os brados dados por eles às pessoas que lá frequentam. Aqueles que estão ainda presos, sendo guiados por cegos, que estão com as suas mentes atrofiadas, com seus olhos fechados e ainda com o véu que não lhe foi tirado. Eles acreditam piamente nisto, eles acreditam no inferno, eles acreditam que aqueles que não fazem a obra de Deus, um dia irão perecer nesse lugar chamado inferno. E as pessoas acreditam piamente nisto. Não sabem elas que o nosso corpo, isso aqui, a carne, é o nosso diabo. E a nossa carne, ela ruge. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele lista aos irmãos ali em Gálatas, e isso é uma doutrina transcendental, não apenas para aquela época, para aquela ocasião, e ele, ao listar as obras da carne, ele diz que todas essas coisas são nossos adversários. Quando nós damos lugar às obras da carne. Então ruge. Mas a religião diz que é um ser espiritual. Que aonde você estiver está, ó. Eles ao mesmo tempo se contradizem quando eles dizem que os anjos do céu estão acampados ao seu redor. Então quem é que está ao seu redor? Os anjos ou o diabo? Satanás, esse ser espiritual. O ministério hoje não é dos anjos. O que habita em você é o Espírito Santo. O ministério hoje, na graça, é dele. E, portanto, não há nenhum ser espiritual ao teu derredor rugindo, querendo te tragar. Ou que um dia, por qualquer motivo ou razão, te levará para o inferno. Isso é uma invenção da religião. Isso não é uma verdade. Sim, há uma luta entre carne e espírito. E por você ter a mente de Cristo, por você ser habitado por Ele, você não dá lugar à carne. Você não dá lugar à carne. Porque você pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas coisas dos céus, nas coisas de Deus. Você não vive pensando nas coisas aqui desta vida. Você não tem tempo para isso. O teu coração, a tua mente está tão alegre, tão feliz, tão cheio de paz. O reino de Deus é justiça, que você não tem tempo para nenhuma dessas coisas. Então quando a religião diz que esse ser espiritual irá destruí-los, e que vai fazer uma arruaça nas suas vidas, daí eu pergunto, qual é o pai que, por pior que o seu filho seja, ele vai permitir todas estas espécies de males aos teus filhos? Deus não vai permitir isso nunca para aqueles que são seus filhos. Qual é o pai que o filho pede pão da pedra? Qual é o pai que o filho pede peixe? Ele dá uma serpente. Quanto mais eu, o Pai Celestial. Se o pai biológico não faz isso, quanto mais Deus, que nos amou primeiro, Ele jamais permitiria. Se essas coisas que a religião diz que existisse, Ele jamais iria permitir que os seus fossem afligidos por Ele. Sabe por quê? A religião tem seus interesses e tem as suas conveniências. As pessoas, por não conhecerem Deus, por não conhecer a palavra de Deus, têm medo. E quanto mais medo as pessoas têm, mais esses lugares enchem. E eles faturam
Porque a conveniência maior desses líderes religiosos é o faturamento. São esses lugares cheios. São as pessoas com medo. Eu caminho perto, numa praça aqui próximo de uma igreja, Assembleia de Deus, no centro de Duque de Caxias, lá na Duque de Caxias, e nos dias de reuniões, às vezes terças e quintas, eu fico ouvindo enquanto estou caminhando as pessoas que estão à frente daquele trabalho. Então eu vou circulando e vou ouvindo. E as mensagens são sempre essas. Eu estou vendo uma cova. Eu estou vendo pessoas no leito de morte. São ameaças assim que eles fazem. Mas eu vou orar nesta noite ou nesta tarde, e essas obras de macumbaria, de bruxaria serão desfeitas. E aí depois, no final, eles chamam as pessoas e começam a orar. Mas não esquece no final do envelope, do dízimo, de falar em dinheiro. E as pessoas ficam aflitas, desesperadas, porque elas se deixam embaraçar com os problemas desta vida. E quando então escutam essas pessoas, elas pensam que essas pessoas vão reverter as suas situações. Irmão, tu és um escolhido, tu és um eleito, tu és um predestinado. Viva o reino de Deus aqui neste mundo. O reino de Deus em você é paz, é alegria, é felicidade, é amor, é justiça. Não se preocupe com os problemas desta vida. Viva como se eles não existissem. Descanse no Senhor. Triunfe e reine em graça. Nós temos uma fé assim. Essa é a nossa fé. Quando levantamos, nós tomamos posse do dia como o melhor da nossa vida. Quando levantamos, nós damos graças ao Senhor por Ele ter nos guardado, nos protegido. Sabemos que nada irá nos suceder, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, sob o seu controle, sob a sua direção. É Ele quem dirige os nossos caminhos. Nós não nos preocupamos com nada, porque estamos descansando no Senhor. Você sabe o que é descansar em Deus? É você estar tranquilo. É você não pensar em nenhum obstáculo. É você não pensar em nada. Deixe que o Senhor está te conduzindo. Então, a religião diz que esse ser, o diabo, existe. É um sujeito pessoal que pensa e age. E que esse ser fez uma escolha de se rebelar contra Deus. É uma verdade de fé que sempre fez parte da doutrina cristã. Eu, desde os meus primórdios lá, eu ouvia isto. Se ensinava mais sobre Satanás e o diabo do que sobre Deus. O terror é implantar esse ser como se ele existisse e como se ele fosse propriedade de um lugar que eles também dizem que existe, que é o inferno, que é um lago de fogo. Que as pessoas, se não submeterem a todos aqueles ensinamentos deles, as pessoas poderão ir para lá. A tradição litúrgica admite a existência do diabo. E a ele, como pessoa que pensa e age, deve renunciar. Eles querem sempre assustar os crentes, os fiéis, justificar com torturas, execuções de hereges. Essas práticas aparecem nos sermões. Desde a época da Igreja Católica Apostólica Romana, os papas e os bispos pregavam acerca do inferno, acerca do diabo como um ser espiritual. E hoje isso faz parte das mensagens, dos ensinamentos dos líderes religiosos nesses lugares chamados de igreja, que são templos religiosos. Querido, o seu adversário, o meu adversário, o nosso adversário é a nossa carne. É ele que anda rugindo como um leão.
E se nós dermos lugar à carne, nós vamos praticar as obras da carne. E uma vez praticando as obras da carne, nós podemos colher aquilo que nós estamos plantando. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele disse: todas as coisas nos são lícitas. Quando ele relaciona aos Gálatas as obras da carne, tudo quanto está ali, você pode fazer. Você quer beber? Você quer ser glutão? Você quer ser herege? Você quer praticar luxúria? Você quer ser um adúltero? Você quer ter porfias? Você quer ter ódio? Você quer ter ira? Todas essas coisas lhe são lícitas. Você pode escolher e fazer. Mas o próprio apóstolo da graça de Deus, ele diz: nem tudo me convém fazer. Os da graça de Deus ficam com essa segunda parte. Nem tudo me convém fazer. Por que não me convém fazer? Porque no meu espírito habita o Espírito de Deus. Por que não me convém fazer? Porque eu sou verdadeiramente filho de Deus. Por que não me convém fazer? Porque eu não vivo mais. Ele que vive em mim. Por que não me convém fazer? Porque Ele é o Senhor. Por que não me convém fazer? Porque Ele é o pastor. Por que não me convém fazer? Porque eu sou uma unidade no corpo de Cristo. Por que não me convém fazer? Porque este Deus é único e é soberano e reina sobre tudo e todos. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O nosso adversário é a nossa carne. O nosso diabo é a nossa carne. Dê lugar ao Espírito Santo que habita no seu espírito. Viva para Ele. Foque-se nele. Reine e triunfe. Viva este evangelho da graça de Deus, pregado e ensinado por Paulo o apóstolo. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós te amamos. Não se esqueça de inscrever-se no meu canal. Dê um link, aperte o sininho, divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado. Amo a todos vocês. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.